Bom, é um fato sabido, né? Todo mundo que a direita, até a extrema-direita, avança no mundo inteiro. Né? Na Alemanha, na Itália, no Brasil, Estados Unidos com Trump. Então, é um fenômeno que já vem de uns talvez 10 anos para cá, um avanço marcado, acelerado da extrema-direita, né? Enfim, daqueles partidos, aquele pensamento de direita radical. E o pensamento de direita hoje, a extrema-direita, todo o espectro da direita, ele está ligado a uma questão de liberalismo econômico, ou seja, de afastamento do Estado, e essa verba do Estado passa para a mão do capital privado, ou seja, um processo acelerado de acumulação de capital e talvez o processo final do capitalismo, que ele vai para a sua última fonte, que é o recurso público, né? Finalizando aí o último estágio de acumulação do sistema capitalista. Enfim, mas o que eu estou discutindo aqui é justamente o avanço da direita com esse pensamento liberal, mas com um pensamento radical, de política radical, do prenda, arrebento, faça e aconteça. Aquela ideia tradicional que a gente conhece da direita, da extrema-direita. Então isso está ligado, historicamente a gente já tem um exemplo do nazismo, do fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, do que foi que determinou a explosão desses movimentos fascistas, né, nazifascistas, e, no final, a conclusão e a explosão da Segunda Guerra Mundial. O que leva à ascensão desse radicalismo, desse desespero, de uma coisa extremista, é exatamente a crise econômica. Ninguém fica em extremo, ninguém fica desesperado, ninguém fica emocionado se a coisa estiver andando bem, ou pelo menos com boa perspectiva. O que aconteceu quando tivemos a crise de 29, uma crise absurda, né? Então, o mundo, quando chega na década de 30, em função da crise de 29, está vivendo péssimas condições. Foi isso que favoreceu o crescimento e o aparecimento e a confirmação desse pensamento fascista e do próprio nazismo. Então, o crescimento da direita está diretamente ligado, quase que exclusivamente ligado, à questão da falta de condição de perspectiva econômica, de perspectiva de emprego, de condição de vida propriamente, pela crise do processo de produção. O capitalismo ele não está apresentando mais os resultados esperados, né? Ninguém consegue mais ter uma perspectiva dentro do capitalismo, nem as autoridades. Há uns 10 anos atrás, uma autoridade lá da Comunidade Europeia, Mercado Comum Europeu, né, deu uma declaração nos jornais lá da Europa de que eles não tinham solução para a previdência, para o desemprego da mecanização, para a violência, essa crise de imigração, que não tinham solução para isso, quer dizer, declaradamente. Então o sistema oficial, né, estatal, que gerencia o capitalismo, já não esconde mais que não há condição, dentro do sistema material conhecido, de apresentar soluções. Então a gente chegou nesse estágio até de jogar a toalha, né? Eu entendo assim. E o capitalismo prossegue. Essa crise vai continuar. Então, quer dizer, como a crise prossegue e o que determina a ascensão do fascismo é a crise, pode-se aguardar tranquilamente que as próximas décadas vão continuar e vai continuar essa ascensão desse pensamento de extrema-direita. Porque a crise do capitalismo vai continuar. E dentro do capitalismo não há solução. Então tem que se passar por um processo de transição do capitalismo, a finalização, um processo histórico todo de transformação para se criar um outro regime que comece a dar expectativa. Até aí, tudo indica que o pensamento de direita, extrema-direita, ele vai prevalecer e vai ser apresentado como alternativo. Falei em crise do capitalismo, eu não estou falando exatamente do desemprego, né? Porque o desemprego é até uma mecânica, é até um recurso muito útil para o capitalismo, exército de reserva. A crise propriamente também não é problema, o capitalismo vive em crises cíclicas. A questão é que essa questão do consumo descartável que gera o processo efetivo de acumulação do capitalismo,
ele vai acabar em função da mecanização, né, que é a tecnologia, e o avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento, ele vai produzir produtos muito mais duráveis. Por mais que se tente segurar, né, a indústria tenta segurar isso para não perder o giro da venda, mas isso está condenado. Nas próximas décadas, os produtos vão ter uma capacidade de durar muitíssimo mais. Então, essa mecânica de acumulação do descartável, que gera compra e venda o tempo todo, ela vai reduzir um ponto que o capitalismo, como expressão, a sua expressão, né, conceitual de acumulação, então ela vai deixar de existir. Então, o capitalismo ele não apresenta solução, o mundo está em crise, o mundo está reclamando da crise, por isso essa ascensão do pensamento de extrema direita, pensamento radical, né, no mau sentido, e a perspectiva das próximas décadas é que o capitalismo vai ficando cada vez mais inviável pelo próprio processo de avanço, né? A tecnologia que vai empurrar um outro sistema, mas até que se troque esse sistema, isso demora tempo. Fazer aqui um prognóstico de fim do capitalismo, implantação de um outro regime, de um outro modelo que tenha mais resultados, isso vai ser muito difícil de fazer e uma coisa que só vai vir realmente a longo prazo. Então, o pensamento fascista, comportamento fascista, a ideologia fascista, ela está cada vez mais, ela está demonstrando, né, o seu crescimento, o seu interesse de grande parte da população mundial nesse comportamento, pelo menos no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, América Latina, enfim, o mundo chamado mundo ocidental. Ele não tem uma alternativa para dar, a não ser, como ele não tem alternativa, ele dá margem a todo tipo de certo extremismo. Então, crise econômica, e a crise não só uma crise momentânea, uma crise cíclica, mas uma crise estrutural do nosso modelo de produção. Para mudar isso é uma coisa que demora muito, é coisa até para gerações. Isso vai continuar, portanto, essa falta de expectativa para o comum das pessoas, para a grande maioria das pessoas, inclusive até para uma classe média. Então, esse pensamento fascista, essa ascensão desse pensamento, desse conceito e dessa política, né, dessa proposta política de extrema-direita, ela vai continuar por muito tempo. E sem perspectiva de mudar, porque se não muda a alternativa do sistema produtivo e da possibilidade de emprego e de renda, etc., essa perspectiva vai continuar de radicalização. Então é uma coisa sem perspectiva, é uma coisa que vai seguir para a sociedade atual, ao longo, provavelmente, de todo o século XXI, a ascensão do pensamento radical de extrema-direita. Isso é um diagnóstico. Agora, como é que você vai conviver com isso, já que não tem uma solução, porque a solução é mudar o sistema de produção, isso vai demorar, aí tem que se ter as alternativas paliativas para segurar essa onda de ascensão da extrema-direita.